17. Amém? Todos acharam aí? Lição 17. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Bíblia aberta. Vamos orar. Pai de amor, Deus, mais uma vez entramos em Tua presença. Invocamos agora a Tua graça, a Tua unção, Senhor, sobre as nossas vidas. Queremos que o Seu Santo e Doce Espírito possa abrir as nossas mentes, abrir os nossos olhos, ó Senhor, para a Tua palavra, para enxergar exatamente aquilo que Tu queres nos ensinar nesta manhã. Por isso, toma agora os nossos corações, toma agora as nossas mentes, ó Pai. Que nenhum pensamento agora escape da Tua presença, mas todos aqui, ó Senhor, estejam focados e voltados para a Tua palavra, para, ó Senhor amado, ser ministrados em seus corações. Queremos que o nosso coração seja um terreno fértil nesta manhã, e possa receber a semente da Tua palavra, e venha germinar e frutificar aquilo que Tu desejas em nossas vidas. Retira as dúvidas, ó Senhor, ensina os Teus servos, Senhor, edifica o coração dos Teus servos com a Tua palavra. E, ó Pai, eu me coloco em Tuas mãos, ó Senhor, como apenas um ministro, como um vaso, Senhor, vazio, para que Tu, Senhor, possa ministrar primeiramente no meu coração, para que os Teus servos sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti e Te agradeço por este momento, Senhor, diante de Ti. Eu Te oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, 1 Coríntios 11, essa lição 17 vai tratar de dois assuntos: o uso do véu e a ceia do Senhor. Quem trouxe o véu aí? Você não trouxe isso? Não trouxe o véu? Alguma irmã trouxe o véu? É o cabelo chamado de véu, mas não é esse livro que eu estou falando. Mas nós não temos o costume de usar véu, né? As irmãs aqui não usam véu. E a partir da lição de hoje, você vai continuar sem usar o véu, certo? Então não se preocupe com isso. Nós vamos entender por que o véu entrou nessa história aqui em Coríntios. Essa é a intenção da lição, tá? E a segunda parte é justamente sobre a ceia. E coincidentemente hoje é ceia, né? O acampamento do domingo passado, hoje é ceia. Então nós vamos estudar sobre a ceia. Amém. Então, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 2, diz assim, vou ler na minha versão, tá? Versículo 2: estou muito contente, amados irmãos, que vocês têm se lembrado de mim e têm feito tudo quanto eu lhes ensinei. Entretanto, há um assunto acerca do qual eu quero lembrá-los, que Cristo tem autoridade sobre todo marido, e que o marido tem autoridade sobre a esposa, e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem recusar-se a descobrir a sua cabeça enquanto está orando ou profetizando, desrespeita a sua cabeça. Se uma mulher que ora ou profetiza publicamente sem que a sua cabeça esteja coberta, desrespeita a sua cabeça. Nesse caso, não há diferença entre ela e a mulher que está com a cabeça rapada. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, nesse caso, ela também deve rapar o cabelo. E se é vergonhoso para uma mulher ter a cabeça rapada, então deve cobri-la. Um homem, porém, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus, e a glória do homem é a mulher. O homem não veio da mulher, e sim a mulher veio do homem. O homem não foi feito por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Assim, por causa dos anjos, uma mulher deve cobrir a cabeça como sinal que está sob autoridade. Lembre-se, porém, que o plano do Senhor, o homem e a mulher, precisam um do outro. Eles não são independentes. Pois assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce da mulher. Tanto os homens como as mulheres vêm de Deus, seu Criador. Julguem entre vocês mesmos. Está certo uma mulher orar em público sem cobrir a cabeça? O próprio Espírito não nos ensina que é desonroso para o homem ter o cabelo comprido, mas as mulheres sentem orgulho do seu cabelo comprido.
pois o cabelo comprido foi dado como véu. Entretanto, se alguém deseja questionar esse respeito, tudo que posso dizer é que nunca ensinamos mais do que isso a esse respeito, e todas as igrejas de Deus pensam da mesma maneira. Até aqui é a primeira parte da lição, depois nós lemos sobre a ceia. Confuso o texto, né? Cabeça aqui, cabeça do homem, cabeça da mulher, desonra, não desonra. Vamos entender um pouquinho essa situação aqui. Primeiramente, irmãos, na parte 2 da lição, aqui na sua página 91, existe, eu vou começar por esse parágrafo que trata justamente sobre o costume daquela nação, para a gente poder entender melhor. Parte 2, o princípio aplicado. O primeiro parágrafo aqui. Esse ponto é necessário fazer a referência aos costumes da Grécia do primeiro século. As mulheres gregas costumavam usar véu à cabeça. As únicas que não usavam tal peça eram as prostitutas. As adúlteras tinham a cabeça rapada como castigo. Esse era um costume daquela época. Tá? Costume daquela época. As mulheres usavam véu. Sociedade, não a igreja, a sociedade daquela época, a mulher usava véu como simbolismo de autoridade sobre a sua vida. Quem não usava eram as prostitutas e as mulheres de cabeça rapada, que eram adúlteras. Os homens também tinham que andar de cabeça rapada porque adulterou com ela. Bem, mas no caso eram as mulheres, certo? Então essa é a razão porque esse costume na cidade, na igreja de Corinto, entrou dentro da igreja, tá? Por quê? Para a mulher não ser confundida como uma prostituta ou então uma adúltera, a mulher, mesmo convertida naquela época, usava o véu dentro da igreja. Foi adotado. No versículo 16, quem lê esse versículo 16, 11 e 16 na sua Bíblia, uma tradução diferente da minha? Paulo, leia aí na sua 11 e 16. Se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Alguém tem outra versão? Muda alguma palavra? Exatamente. Era uma questão local. Paulo declara, não adianta ficar discutindo muito, porque isso aqui é só com vocês, porque as outras igrejas de Deus não têm esse costume. Tanto é que a recomendação só está na carta de Coríntios. Você não vê em Gálatas, Efésios, Romanos, não se fala nada sobre isso. Então era uma questão local. Isso tem que ser bem entendido. Tá? Mas agora, para a gente entender sobre a questão de cabeça, 11:3, uma versão um pouquinho mais atualizada, diz assim: mas há um assunto que quero que saibam, é que Cristo tem autoridade sobre todos os homens. O marido tem autoridade sobre a mulher, Deus tem autoridade sobre Cristo. Certo? Tá? Então, quando o texto fala que se a mulher entrasse, fosse profetizar, fosse pregar, fosse ministrar na presença de Deus sem o véu, ela estaria desonrando a sua cabeça, estava falando sobre a cabeça do marido, a autoridade do marido. Da mesma forma que o homem, se ele fosse usar o véu, ele estava desonrando a sua cabeça, que é Cristo. É essa analogia que Paulo faz. Tá? Tudo referente ao véu em si. Nós temos no nosso tempo hoje algumas denominações que a mulher usa o véu. Eu não posso assim dizer se está certo, se está errado, qual a intenção do véu, porque às vezes muda, né, o significado, mas eles se abalizam nesse texto. Mas isso é uma questão doutrinária da igreja em questão.
Nós aqui não estamos para julgar ninguém, não estamos para dizer, está errado, está certo. Nós só estamos entendendo o capítulo 11, por que o véu entrou na história. Tá? Agora, a igreja tem autonomia para definir essa situação dentro do seu ministério. Fale. Fala sobre o cabelo. Tá? É outra situação também. Naquela época, a distinção entre homem e mulher era o cabelo. O cabelo comprido era de mulher, o cabelo curto era de homem. Como o véu também. Tá? Mas o véu que hoje a gente vê no ministério é para o cara. Não é só o cabelo, o cara também. Tudo bem. Oi, o que eu falo? Oi, fala. Não, na mão não. Você tem aí? Pode ler. Aqui está mais perto. Qual versículo? 13 ao 9. 11, do 13 ao 9. No relacionamento conjugal existe autoridade da parte de Cristo para o marido e da parte do marido para a esposa. A autoridade de Cristo é a autoridade de Deus. Qualquer homem que fala com Deus ou sobre Deus sem respeito pela autoridade de Cristo está desonrando o Senhor. E a esposa que fala com Deus sem respeito para com a autoridade do marido está desonrando seu marido. Pior ainda, está desonrando a si mesma em uma cena lamentável. É como se estivessem com a cabeça rapada. Essa é a origem do costume de a mulher cobrir a cabeça no culto, enquanto o homem tira o chapéu. Com esses atos simbólicos, homens e mulheres que muitas vezes batem de frente um com o outro se submetem à sua cabeça, a cabeça de Deus. Exatamente. Exatamente. E a lição vai falando, obrigado, que um depende do outro. Não é isso? Um depende do outro e os dois dependem de quem? De Deus. Existe um ditado popular que diz que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E é uma verdade. É uma verdade. Quando a mulher ajuda, é realmente parceira, a coisa anda. Mas quando ela não quer ajudar, ela se transforma numa âncora dentro do casamento. Não é isso? Estou falando mentira? É exatamente isso. Então tem que haver uma parceria, uma unidade, e os dois dependem de um só, de Deus. Hoje nós entendemos que não existe a necessidade de você colocar um véu para representar a autoridade. Você sabe, você conhece a palavra, você sabe qual é o seu lugar e como desenvolver. Infelizmente, Montoninho, traz uma água para mim, por favor. Água. Está aqui atrás, eu não vi, perdão. Infelizmente, a mulher, por muitos séculos, ela foi colocada como objeto. Ela foi colocada como um ser inferior. Ela foi, vamos colocar assim, uma maldição, porque foi enganada por Satanás. Tem alguns séculos atrás, se você for atrás de livros, de teólogos passados, colocava a mulher lá atrás, gente, justamente por causa disso. Mas se você ler o texto, lá em Gênesis, os olhos só abriram para o pecado quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela teve a sua parte, mas não foi toda a responsabilidade dela. E por causa disso, por causa desse entendimento, a mulher sempre foi colocada à margem,
sempre de lado. Ela só servia para procriar, só para ter relações, mais nada, e cuidar da casa, dos filhos. Então essa ideia permaneceu por vários séculos e ainda está em algumas regiões do mundo. Ainda está em algumas regiões do mundo. Tá? O movimento feminista foi bom por um lado e foi péssimo por outro. Né? Tirou a mulher dessa marginalidade, colocou num patamar melhor, mas ela começou a passar dos limites quando ela quis estar acima do homem, assumindo responsabilidades que é do homem. E alguns homens até deixaram, perderam. Mas essas mulheres que hoje atingiram umas situações mais elevadas estão pagando um alto preço, porque a palavra declara, irmãos, que a mulher é um vaso frágil, não questão de força, porque se ela for para uma academia, ela dá pau em muito homem por aí. Não é essa a questão, mas é o emocional. A mulher no emocional ela é mais frágil. E quando ela assume responsabilidades que não deveriam ser dela, o seu organismo sofre. E por causa disso, elas estão morrendo cedo. Muito cedo. Eu tive uma prima que morreu aos 40 e poucos anos justamente por isso. Porque ela sempre quis estar no topo, sempre em cima, sempre assumindo coisas que não deveriam ser dela. Dentro de casa, no serviço. Chegou uma hora que o corpo não aguentou. Foi embora. Isso é uma pesquisa, eu estou falando de uma situação particular que eu conheci, mas existe uma pesquisa científica em cima disso, que mostra que as mulheres de auto-executivas estão morrendo cedo. Então não é uma questão de machismo, não é essa a questão. O mundo fala que isso é machismo, mas isso não é essa a situação. Tá? É cuidado. Por sua vez, o homem se deixa porque assumir essa posição dele, mas ele também está errado. Ele também está sofrendo com isso. Mas a mulher tem uma outra situação, ela tem uma outra situação ao lado do homem, é a ajudadora. Até a mesma palavra submissão no nosso meio hoje se tornou um sinônimo muito difícil. Submissão para algumas mulheres é ser escravo. Submissão para algumas situações é estar em segundo plano, é ser uma pessoa inferior. E não é essa. A tradução da palavra submissão é justamente outra. Ela está sob uma missão. A mulher tem uma missão, ela está debaixo dessa missão. Não significa que ela é inferior, não significa que ela não pode ter opinião, que ela não pode ter caráter, que ela não pode expressar as suas ideias. Não é nada disso. Só que a sociedade, juntamente com outras ideologias que apareceram, colocaram essa situação sobre a mulher e ela foi marginalizada. Eu posso falar com total franqueza que hoje a mulher na sociedade brasileira é uma privilegiada, porque em muitos países vocês não teriam a regalia que vocês têm aqui. Não teriam. Porém, glória a Deus que estão no Brasil. Glória a Deus ainda que você é evangélica, crente do Senhor. E vamos então continuar aqui com a nossa liçãozinha maravilhosa. Então o texto de Coríntios trata justamente sobre essa parte do véu e explica essa situação tão difícil para algumas pessoas de entenderem. Mas existe um princípio, foi colocado, existe uma ordem. Deus expressa aqui no versículo 3 justamente isso. Olha, Cristo tem autoridade sobre os homens, o marido tem autoridade sobre a mulher, e Deus tem autoridade sobre Cristo, todos. Essa ordem é independente da minha vontade, independente da tua vontade, vem do trono de Deus. Então não adianta a gente ficar contestando, não adianta a gente ficar lutando, porque a gente vai lutar contra Deus. Adianta? Quem pode com Deus? Ninguém. Então, para que
que ficar esmurrando a parede? Você vai se dar uma aula. Não adianta. Enquanto a gente fica esmurrando a parede, o tempo passa, as coisas acontecem e nós ficamos para trás. Temos que abrir os nossos olhos, porque enquanto a gente fica se degladiando, quem ganha com isso é o diabo. É o diabo. Então ponha na sua mente, tanto você homem, tanto você mulher. A mulher não é capacho. Ponto. Ela é ajudadora. Ela saiu da costela do homem. O texto fala que primeiramente a mulher foi feita por causa do homem. O homem estava sozinho. Adão estava vendo lá macho e fêmea. Cadê a minha fêmea? Deus, cadê a minha fêmea? Vou te arrumar uma fêmea. Tirou da costela dele, da costela. Quantas costelas nós temos? Não sei. Uma porçãozinha boa. Para que serve, irmãos? A costela? Sustentar todo o nosso peso aqui. Tá? E a mulher foi feita dessa costela. Depois, ela começou a gerar filhos e filhas. Certo? Então, por isso que eu falei, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Quando o casamento está certo. Certo? Quando ele contra ela e contra ele. Um casamento direcionado por Deus. Então é exatamente isso. Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Porque a mulher sustenta, a mulher chega junto, ela apoia, ela está do lado, costela do lado, não é do dedo do pé. Se bem que o dedo do pé tem a sua finalidade, qualquer. Equilíbrio. Tira os dedos do pé, você não fica em pé. Então tem a sua finalidade também. Mas no caso, a mulher da costela. Força. Força. Vamos. A Bíblia não fala que o homem tem a missão de edificar o lar, mas a mulher sabe e edifica o lar. O marido não tem essa responsabilidade. Edificar, construir, orientar, ajudar, tantas coisas. Ajudar na educação dos filhos também. Ajudar, não é sumir. Então, essa é a mulher que você tem ao seu lado, ou que você vai ter ao seu lado. E, como eu falei, é uma hierarquia dada por Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O texto também fala que nós fomos criados para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu fui criado para a glória de Deus. A mulher foi criada para a glória do homem e de Deus também. De Deus também. Tudo que viemos a fazer na face da terra, Deus, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 23 diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ainda em 1 Coríntios 6, 12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Irmãos, isso aí em casa, é na escola, é no trabalho, é lá na rua, qualquer lugar. Aonde você estiver, o seu agir, o
o seu pensar e o seu falar deve ser para a honra e glória de Deus. Então, falar mal do governo é para a glória de Deus? Não é. Criticar situações do governo, criticar, não amaldiçoar, é para a glória de Deus? É. Você está vendo que está errado, você está só falando, isso está errado, isso devia ser assim, devia ser forma. Mas amaldiçoar a presidente ou presidente, você está se amaldiçoando também, porque ela representa a nação, o que ela faz na sua frente. Tá? Demonstrar a sua opinião é uma coisa, você bombardear é outra. Nós temos que ver a diferença, certo? Por quê? Porque a tua palavra tem poder, meu amado. Você é servo de Deus Altíssimo, você conhece a palavra de Deus. Quando você lança uma maldição, o diabo toma conta daquela palavra, dá brecha para o diabo agir. Então não amaldiçoe o seu país, não amaldiçoe os seus filhos, seu emprego, seu patrão, porque o diabo vai tomar conta dessa palavra e ele acha brecha legal para agir. Entendeu como é importante a nossa palavra? Por isso que ela tem que glorificar a Deus. Tudo que sai da nossa boca tem que glorificar a Deus de alguma forma. Então a gente tem que falar aleluia, glória a Deus, todo momento. Não é isso que eu estou dizendo. É falar de maneira apropriada, com conhecimento, com sensibilidade no espírito, para que isso não se volte contra a sua vida ou contra as nossas vidas. Isso é glorificar a Deus. É sempre arremeter o assunto à palavra de Deus quando for necessário. E mostrar que Deus já está avisando. Que a palavra de Deus diz assim. Isso é adorar ao Senhor, isso é glorificar a Deus com as suas palavras. No finalzinho aqui dessa primeira parte de Coríntios 11, Paulo diz assim, ó, julguem entre vós, é um apelo ao raciocínio e ao bom senso, né? Julguem entre vós, vejam a necessidade. Ah, vocês adotaram o véu por alguma circunstância, mas acima de tudo, o que Paulo queria dizer, gente, o véu pode ser um sinal, mas o que importa é o coração. O que importa é o coração. Se aquelas pessoas, aquelas mulheres saíssem de Corinto e foram para outra igreja da cidade que não tinha esse costume, podia ficar sem o véu, não interessa, mas tenham consciência da autoridade que está sobre a sua vida. E assim deve ser nos nossos dias. Até 30 anos atrás, 40 anos atrás, você identificava um homem e uma mulher pelo seu cabelo. Hoje não. Esquece. Não acontece mais isso. Depois dos anos 70, quando os ricos entraram, a coisa mudou. A semente foi lançada e tem germinado em muitos locais. Agora, ainda mais com questão homossexual, a coisa pega mais complicada ainda. No Brasil, essa semana, um juiz aprovou a troca de gênero de uma criança de 9 anos de idade, um menino que quer ser menino, já age como menino, fala como menino, desde criancinha. Desde criancinha. E os pais não estiveram casados. E ele quer casar, quer ter filhos.
É espiritual, é espiritual. Ele sabe que não pode gerar, né? Pensão em adoção. Cesárea? Irmãos, a palavra declara que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Ó, nos anos 90, o ator Schwarzenegger fez um filme em que ele engravidava. Lembra disso? Quem viu esse filme? Já limita as coisas de Deus, né? Ele faz essas aberrações. Correto. Mas essa criança em si é claramente uma questão espiritual. Ela não teve desde criança também palavra liberada, coisas dos seus antepassados, algum pecado lá atrás, que abriu brecha. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Amém? Mas queridos, deu para entender essa situação. O véu, a razão do véu, porque nós não usamos aqui, não adotamos o costume do véu, tá? Foi uma questão regional, foi naquela cidade, por uma razão específica. Então, por favor, você pode orar sem véu, você pode profetizar sem véu, porém não se esqueça que existe uma autoridade sobre a sua vida, tá? Oi, fala. Deus tem determinado a cada um um ministério. Eu creio que a mulher dentro da igreja é de adjuntora, sempre adjuntora, compartilhando e dividindo. Tá? Por isso que eu falei que o casamento tem que ser um casamento acertado, né? Porque Deus não vai permitir que duas pessoas se unam e cada um tem um ministério. Vai criar divisão. Não existe alguma coisa errada. Deus é consciencioso, Ele é inteligente. Nós é que agimos às vezes por impulso. Então é importante encontrar a pessoa certa para que haja um ministério, um complete o ministério do outro. Certo? Agora, às vezes o que mata não só a questão da mulher é a tal da competição desnecessária. Nós não precisamos competir aqui. Não precisamos competir. Lá fora existe competição, mas aqui dentro não. Cada um está na sua, cada um tem o seu quadrado para trabalhar, muito bem para trabalhar. O que nós não podemos querer é invadir o quadrado do outro e querer ser como o outro, se a pessoa não for chamada para isso. Isso é besteira. Isso é falta de inteligência. Mas a mulher tem um papel importante, muito importante. Agora não adianta querer mais responsabilidade. Também é falta de inteligência. A minha concepção é arcar com o peso que não é seu. Quando excede o peso, o que acontece com os seus joelhos? Começa a doer. É a mesma coisa com a mulher. Quando não é responsabilidade dela e ela assume, às vezes, por uma questão necessária, momentânea, tudo bem, agora o álcool repassa, mas assume porque quer provar alguma coisa, deixa eu estudar. Não precisa provar nada não. Não precisa provar nada não.
Está fora. Nunca vai poder dizer que não precisa da mulher. Porque sem a mulher não vai pode ligar. Exato. Precisa da mulher. Um do outro. Um precisa do outro. Justo. Se completa. Se completa. Não concorrem com isso. Muitos casamentos não podem por causa disso. Não fica concorrendo com isso. Tenho observado às vezes, todas as áreas, na igreja, no casamento. Quando o homem é omisso, a família sofre. Sim. Quando a mulher é omissa, a família sofre. Se o pastor for omisso, a igreja sofre. Por exemplo, se eu for escola bíblica, se você for omisso, maltrato, a sua postura, nós vamos, né? A igreja vai sofrer. Então, vejo assim, que muitas coisas acontecem quando há omissão de alguma parte. Não é eu querer fazer o outro para mostrar que eu faço. Quando eu não faço a minha parte, aí o outro é multiplicado pela minha omissão. E é assim, Exatamente. Alguns homens de Deus dizem que ser pastora dentro da Bíblia não existe. Concordo, não tem. Oficialmente falando, não tem ninguém pastora. Né? Mesmo porque a sociedade da época não ia aceitar. Né? Uma razão. Porém, hoje nós temos pastores, nós temos uma pastora. Mas a direção, aí voltando para a questão do vaso mais frágil da mulher, a direção de uma igreja, tá? É minha opinião. Se for colocado em cima de uma mulher, ela vai sofrer muito, porque o desgaste emocional é muito grande e cada organismo reage de alguma forma. Ela pode sim ser pastora, auxiliar, está sempre ajudando o pastor, porque o desgaste em cima dela é muito grande, é desnecessário. Não que ela não tenha capacidade, ela pode assumir por algum momento, por alguma situação fora, extraordinária, mas pouquíssimo tempo, porque não foi chamada para isso. Existem missionárias, mulheres, que têm o título de pastor, uma razão qualquer, mas não pastorear, cuidar da igreja, né? Só como autoridade eclesiástica, mas sempre está debaixo de uma autoridade. Pastor presidente, né? É muita responsabilidade e é coisa terrível, é mesmo. Amém? Irmãos, segunda parte, estamos quase acabando, é a ceia. A ceia do Senhor, aqui em Coríntios também, foi modificada, perderam o conceito dela, o significado da ceia do Senhor. Tá? Nós já ouvimos muitas vezes, até mesmo o pastor Lúcio mencionando, que a ceia, em vez de unir, separava, segregava. O cara ia para a ceia bem e saía de lá triste, magoado, chateado, né? Justamente porque o modo com que a ceia feita naquela época, naquele ministério, estava corrompido. Paulo declara que recebeu do Senhor uma ordenança, né? Em 1 Coríntios 11, 23 a 26, ele começa a falar isso, porque eu recebi do Senhor. Senhor aqui está em letra maiúscula, Senhor, em letra maiúscula. Então ele recebeu do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, essa orientação. E nós verificamos que a carta de 1 Coríntios foi escrita antes mesmo dos evangelhos. Então nós entendemos aqui que realmente Paulo teve uma revelação de Deus com relação ao significado da ceia, a posição da ceia, como ela deve ser direcionada dentro do ministério, para que serve a ceia. A ceia do Senhor, a primeira ceia que nós temos notícia, foi justamente na Páscoa, que aliás está aí às portas, a Páscoa.
O que era a Páscoa, irmãos? A Páscoa era uma celebração do povo hebreu comemorando a saída do povo de Israel do Egito, a libertação do Egito. E com isso a Páscoa, a festa da Páscoa simboliza então essa saída. Essa festa era anual e com isso os descendentes, as crianças e os seus filhos, os seus netos e bisnetos saberiam do que havia acontecido por causa dessa festa. Era para ser relembrado, todo ano era para ser relembrado. Todas as crianças iam saber para que era aquela festa. Saída de Israel, dos hebreus, a saída do Egito. E Jesus toma posse dessa celebração para falar dele. Para falar, gente, vocês estão comemorando a saída do povo hebreu do Egito. Agora eu sou a Páscoa, eu sou a porta de saída do mundo para Deus. O Egito hoje é o mundo. Eu sou a porta para que você entre, você saia desse mundo e vá para os céus, que era o seu estado original. Então ele tomou posse da ceia da Páscoa para ele. Eu sou o cordeiro que foi sacrificado lá na antiguidade, lá na terra do Egito. Sou eu hoje. Sou eu, o cordeiro imaculado, sem mácula, sem defeito, branco, puro. Eu. Então, esse pão que hoje eu faço para vocês é o meu corpo, que vai ser moído, vai ser maltratado, chicoteado, transpassado, levantado no madeiro. Esse é o meu corpo. O sangue que será vertido está aqui, ó. Esse é o cálice da nova aliança. É o meu sangue vertido por vocês e por todos aqueles que ainda vão nascer. É um sacrifício perpétuo que se renova todos os dias. Vocês têm que entender isso. É isso que significa a ceia. Não é para vocês ficar comendo, bebendo, se esbaldando, e aquele que não tem nada não vai comer nada, porque ninguém reparte a comida. Não é essa a intenção. Você está com fome, come em casa. Essa foi a recomendação de Paulo. Venha para casa seu sem fome, come em casa. Aqui a ceia tem um outro propósito. Comunhão é bom, mas no momento certo, na hora certa. Não se pode perder o foco da ceia. Essa foi a chamada de atenção de Paulo. E ele ainda fala, está aí a ceia, está aí. Não existe uma data programada. A ceia é todo primeiro domingo que nós temos aqui. A ceia pode ser todo domingo, se quiser. Tá? Um detalhe importante, nós estamos no Brasil. E aqui no Brasil, como na antiguidade em Israel, o pão, no caso de Israel, mais que nosso, o pão era a base alimentar do povo hebreu, pão. Hoje a nossa base alimentar qual que é? Arroz e feijão. O pão ainda entra, ainda encaixa. Mas em outras situações no mundo, nem arroz, nem feijão, nem pão. Pode ser um outro produto. Isso que importa é isso. Em algumas tribos é a mandioca, em outras é a banana. Então você tem que entender isso. O que importa é o que ela simboliza, tá? Ela simboliza o corpo moído, ela simboliza o sangue do vinho, simboliza o sangue de Cristo. Pode ser água, pode ser suco de laranja, não interessa. O simbolismo que importa. Então, se você for para outro estado, outro país e cair num outro ministério que se usa outro elemento, pode tomar. O que importa é o que ele simboliza naquele instante. Certo? Então, exatamente isso. É isso que a ceia significa e deve estar no nosso coração. Ainda fala aqui que nós devemos estar preparados para tomar essa ceia. Devemos tomar dignamente. O que é isso? É entender o que é a ceia. Às vezes tem um visitante ou outro, a gente não sabe, né? Porque a ceia é aberta e fala, você que é batizado, você que é de outro ministério, você tem que
liberdade de tomar ceia, se era batista, é do Senhor, então você tem liberdade. É saber se um ou outro tomou a ceia só por curiosidade, a gente não sabe. Mas nós que temos consciência o que significa ceia, nós não podemos tomar a ceia sem esse entendimento. Temos que entender o que significa ceia e que Deus se faz presente. Não é só nós que estamos aqui, Deus está aqui. Nós estamos ceando com Ele, com a presença dEle. Então nós temos que cear com a nossa mente e a nossa vida em ordem, para que não venhamos a atrair maldições para a nossa vida, consequências desagradáveis, porque o texto aí continua falando. A gente vai terminar não lendo por causa do tempo, mas se você já leu na sua casa, o texto continua falando que alguns dormem, alguns até já morreram, estão doentes e já morreram por causa disso e nem sabiam, não sabem, porque tomaram a ceia indignamente, não entendendo, não discernindo a ideia do que ela transmite. E com isso o corpo sofre, todo mundo sofre. Nós fazemos parte de um corpo, uma unha doendo você sente, uma unha doendo você sente. Então, alguém aqui doente por causa dessa situação, o corpo todo sente, o corpo todo sente. Isso é show. Esse trecho. Quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e consumiu nele no momento da sua morte. Vocês querem tomar parte nessa lembrança? Examine-se suas motivações, testem o coração e venham para a ceia com santo temor, com respeito. Exatamente. Irmãos, olha só para comparar. 11 de setembro, eu estava lembrando disso, não sei porquê, agora, no último louvor. O 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, marcou aquela nação com a morte de milhares, centenas de pessoas ali. O que eles fizeram lá? Abriram espaço, limparam tudo, fizeram 2 quadrados, colocaram uma fonte, uma água que jorra ali e que cai em outro quadrado. Na borda colocaram o nome de todos que morreram naquele evento. Isso é respeito. Respeito. Todos que se achegam ali, norte-americanos ou turistas, naquele local sentem o peso daquela crueldade e prestam seu respeito por homens e mulheres que morreram naquele local. Porque nós não vamos prestar respeito ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, que morreu no nosso lugar. Ele não tinha obrigação nenhuma de estar ali. Ele veio por amor. Veio por amor. De forma incondicional. Subiu na cruz. Morreu por nós. Ressuscitou. Para que nós tivéssemos acesso ao reino dos céus. Se o homem tem a capacidade de erigir um monumento em respeito à vida que foram mortas ali, porque nós não vamos fazer a mesma coisa com Jesus na hora da ceia do Senhor. Então, irmãos, hoje à noite nós teremos a ceia do Senhor. Entre nesse ambiente já preparado. Vamos com o coração pronto para festejar. Nós vamos relembrar a morte de Cristo? Vamos. Mas nós sabemos que Ele ressuscitou. E é porque Ele ressuscitou que nós estamos recordando dessa situação. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, meu amado, onde você estaria hoje? Talvez eu não estivesse mais aqui. A humanidade seria perdida. Perdida.
Quando eu lembro que o meu coração carnal é que fazia, enquanto ele batia, ele me deixava longe do inferno, eu tremo. Era só o coração parar, eu estava no inferno. Imaginou isso? Só o coração parar, a pessoa está no inferno, gente. Jesus veio. Mas eu não pedi para ele, não interessa se eu pedi para ele, o problema é seu, eu sei que a porta está aberta. Amanhã você não vai poder falar nada, não tinha outra saída. Tinha sim, você ouviu, você não foi porque não quis. Deus proporcionou a saída. Mesmo que você não quisesse, Deus proporcionou a saída. Estava lá. Ninguém vai poder falar, Deus foi justo. Ele deu lá, tinha uma árvore do conhecimento do mal, o homem comeu daquela árvore, dançou feio, saiu do paraíso, foi para o mundo, ficou perdido no mundo e não teve como retornar. Não, Deus proporcionou o retorno. Cabe ao homem lá caminhando. A parte de Deus foi feita. Cabe a nossa parte. A árvore estava lá. Por que a árvore estava lá? Porque Deus queria que o homem estivesse na sua presença de livre e espontânea vontade. Por isso que a árvore estava lá. Certo? Então o homem foi lá, a mulher foi lá e tomou do fruto, em seguida foi o homem e tomou também. Saíram os dois. Jesus veio, morreu, nasceu, morreu, ressuscitou. A porta está aberta. O que o homem tem que fazer? A salvação é automática? Não é automática. O homem tem que fazer a sua parte. Tem que ir lá, aceitar o que Jesus fez e entrar pela porta. Do jeito que ele saiu, ele volta. Justo e justíssimo. Irmãos, você fez essa opção. Você faz parte do corpo de Cristo. O Espírito Santo está na sua vida. Por isso a palavra fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele está aí no meio deles. Por que 2? Porque 2, você tem o Espírito Santo. Você nunca mais está sozinho. Você está sempre em 2. Você está sempre em 2, irmão. Você está no carro dirigindo sozinho. Você viaja muito. Você não está sozinho, não. O Espírito Santo está do ladinho. Se não tiver uns anjos junto, ele está lá do ladinho. Eu estava comentando com uma funcionária que trabalha com a gente. Esse é o grande Big God. Tem o Big Brother, né? Estão lá um monte de câmera vendo tudo que eles fazem, de bom e de errado. Está lá. Nós já vivemos isso há muitos anos. Nós temos Deus que nos vê a todo instante, em qualquer lugar. Esse é o Big God, grande Deus que nos assiste constantemente. Dormindo, acordado, cansado, quebrado, está lá com você. E hoje Ele está aqui também, na ceia do Senhor. Fala. Salmo 34, versículo 7. Hoje o Senhor acampa ao redor daqueles que devem cumprir. Justamente. Está sempre junto. Irmãos, para encerrar aqui. Queridos, são dois assuntos extensos, a gente não conseguimos ler todos os versículos, mas tudo foi citado. Se você ler, você vai entender, tudo foi citado. O simbolismo do cálice, do pão, e tomar a ceia dignamente, nós já falamos sobre isso. A conclusão final da revista nos fala então que a questão do véu foi uma questão local, uma situação local daquela igreja, tá? Que isso não é uma ordenança, embora lembrar sempre que, embora não se use o véu, todos nós estamos debaixo de uma autoridade, a mulher, o homem, um com o outro e nós com Deus, certo? E a ceia, que
e devemos cuidar para que não participamos dela rotineiramente. Ou seja, irmãos, não vamos cair no costume, que isso não é um costume, tá? É uma ordenança, é para lembrar como Deus fazia com Israel, promovia um evento para que as descendentes, os descendentes lembrassem e soubessem do que se tratava. Nós fazemos a referência da ceia no memorial, para que não venhamos a esquecer o que Jesus fez por nós. Exatamente isso, memorial, para que venha a nossa lembrança, não venhamos a nos esquecer que nós não somos nada, nós somos nada. Se Deus não for ao nosso favor, se Jesus não viesse nos resgatar, nós estaremos perdidos por toda a eternidade. Então, em nós, por nós mesmos, não haveria chance. Então, a ceia é justamente isso. Então, tome essa ceia, lembrando disso. Todas as ceias, lembrando disso. Dando graças. Dando graças. Inclusive, na revista fala que, ao dar graças, o termo graças, ela tem uma ramificação na Eucaristia. Puxa a palavra Eucaristia, por isso que a católica usa Eucaristia. Mas nós realmente rendemos graças. Todas as vezes que tomamos a ceia, nós damos graças a Deus por esse momento, por essa redenção que nós temos em Cristo. Amém? Bom comentário? 12? Ah, sim. 12 pais. Nós temos 12 pais, 24 costelas, correto? Não foi tirado. Talvez fosse 25. Isso aí. Mas de qualquer forma, aí. Nós temos uma costela a mais aqui do lado de fora. Nós temos 25. Amém? A missão nos fala da versículo-chave, 1 Coríntios 11, 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Irmãos, um dia nós vamos celebrar essa ceia lá nos céus com o Senhor Jesus ao nosso lado. Vai ser bênção, hein? Vai ser bênção. Estão prontos? Ansiosos? Deveria ser hoje, mas ainda não é. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas vai chegar. Com certeza estamos mais próximos hoje do que ontem, mas vai chegar. Aleluia. Então esse é o texto que nós vamos ler em classe. Ana, tem algum aviso? Coisa especial? Lembrando que hoje é ceia, nós já se tocamos no assunto. Sexta do amor, exatamente. Então você que está acostumado realmente a contribuir, você que não está acostumado, comece a contribuir, isso é importante. É uma semeadura. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos, irmãos. Pode ter certeza disso.